Olá, amadas, muito boa noite. Se você for assistir um outro horário, bom dia, boa tarde. Eu espero que você esteja tendo um dia maravilhoso. Olá, amadas. Ai, que gostoso, todo mundo entrando. Olá, boa noite. Meninas, falem para mim se o som tá bom, se vocês estão me escutando bem. Boa noite. Muito boa noite. Ah, todo mundo veio. Olha lá. Denise veio. Olha. Vera, boa noite. Boa noite, gente. Gente, meu cabelo, já falei pra vocês, o danado tem vida própria. Boa noite. Um prazer enorme falar com vocês, estar aqui. Essa é uma noite especial, uma noite onde nós vamos falar sobre mal de Alzheimer. Como cuidar de pacientes que tenha mal de Alzheimer. Amada, você tem uma conhecida? Você tem uma amiga de verdade? Demonstre que você é amiga dela. Dispara o aviãozinho. Vamos chamar pessoas para a live. Quanto mais pessoas aqui, melhor. Boa noite, como você está? Eu estou bem. Ontem eu não estava bem. Ai, ontem eu tava assim, sabe? Daquele jeito. Nem treinei ontem. Hoje eu já treinei, já voltei à minha rotina. Eu percebo que a gente volta para a rotina um pouco zonza, mas já tô de volta à rotina. Lohane, muito boa noite para você. Lohane, aluna nossa, aluna da formação Cuidadores de Idosos. Tá linda de novo. Ah, obrigada. Eu me esforço bastante para ficar linda. Gente, olha só. Hoje eu separei a noite de hoje para ensinar para vocês com ricos detalhes como cuidar de um paciente com mal de Alzheimer. Eu quero que vocês saiam dessa live sabendo cuidar de um paciente com Alzheimer. É importante que vocês aprendam porque o mal de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Então, vocês precisam saber a forma mais comum de demência nos idosos. Por quê? O mal de Alzheimer é a sua principal porta de entrada. É muito comum que o seu primeiro paciente tenha mal de Alzheimer. E aí você precisa faturar, porque eu tô aqui, não é à toa não, gente, não é à toa, não é para mostrar esse cabelinho aqui, ó, que dá trabalho. Eu tô aqui para ensinar para vocês a seriedade da vida, que é faturar R$4.000 todos os meses cuidando de idosos. É por isso que eu tô aqui. De repente, no seu primeiro mês, você não vai faturar 4.000, mas você já inicia faturando 2, faturando 3, sim. E ainda fazendo o seu esquema de horário. Qual horário você quer trabalhar como cuidadora de idosos? Você quer trabalhar à noite? Quer trabalhar durante o dia? A forma mais comum que as cuidadoras trabalham, elas trabalham 12x36. É uma escala aonde você vai trabalhar
dias alternados, dia sim, dia não. Quer dizer, um dia você trabalha, outro dia você cuida de casa, você cuida dos filhos, você estuda, faz faculdade, você faz exatamente o que você quiser. Quando eu iniciei, no meu dia de folga, eu trabalhava mais. E aí, era comum eu faturar 6 mil, 8 mil. Por quê? Eu usava o meu dia de folga para monetizar mais, entende? E quando eu não estava ganhando mais, eu estava estudando mais. É ilusório, é enganador eu falar para você que você vai participar da formação e vai sair ganhando 4 mil reais e eu estaria enganando você. Não. Toda formação, toda pessoa que quer ganhar, que quer ter uma vida bacana, quer dar uma vida bacana para os seus filhos, seu marido, para você mesma, para sua mãe, isso quer dizer que você tem que ter um esforço, que você precisa trabalhar. Não adianta eu falar para você, olha, você vai trabalhar 15 dias e vai ganhar 4. Eu estaria mentindo e eu não tô aqui para mentir. Eu tô aqui para olhar no teu olho e falar, não vai ser fácil, mas é possível. E tenha medo, desconfie quando alguém falar para você que vai ser fácil. Quando alguém mostrar para você um castelo. Tenha medo, tenha receio. Eu tô aqui te falando que não vai ser fácil, mas é possível. Gente, olha, eu vou falar sobre isso só um tequinho. Eu tenho minha casa própria. Eu tenho o meu apartamento. E eu conquistei como? Cuidando de idosos. Se eu, Karina, com as minhas limitações, sabe? Com diagnóstico de esclerose, eu cheguei lá, você então, você vai longe, vai muito longe. Boa noite todo mundo. Disparem o aviãozinho, que agora, com essa primeira parte da aula Mal de Alzheimer, eu vou estar te dando autorização para faturar 4 mil reais todos os meses e peço que você volte para me contar. Eu vou te mostrar hoje o segredo, como cuidar de pacientes com mal de Alzheimer, como cuidar de pacientes com mal de Alzheimer e não enlouquecer. Como cuidar de pacientes com mal de Alzheimer e apoiar as famílias. E apoiar as famílias. Por quê? Quando você pensa que o idoso, ele tem um lado que também é muito sensível à família, puxa vida, amada, quando você descobre isso, que você cuida do idoso e por consequência você está cuidando da família, meu Deus, você ganha na loteria, honestamente. Então vamos lá, dispara o aviãozinho, põe coração, para quê? Pro Insta saber que a nossa aula aqui é relevante. Quando você fala, solta coração, manda aviãozinho para sua colega, para o seu amigo. Você tá mostrando pro Insta que, puxa vida, o que a Karina da Aliança Cuidadores está falando é relevante. E aí ele leva para mais pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Karina. Eu tenho mais de 24 anos de experiência. Agora, no final do ano, vou fazer 25 anos de experiência
cuidando de idosos, cuidando de toda essa parte de demência, casa de repouso, dando aula, ensinando para vocês como cuidar de idosos. Então, eu sei do que eu tô falando, eu tenho o maior orgulho de saber do que eu estou falando. Muitas coisas eu aprendi nos livros e coloquei em prática no campo de batalha. O campo de batalha é a vida. Você tem que ir para lá preparada, tá bom? Durante a live, em alguns momentos, você se sinta à vontade para fazer perguntas. Se por acaso eu não pegar a pergunta no ato, você faz a pergunta novamente. Combinado? Espero que a gente esteja combinado assim. Então, a doença de mal de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Olha só, é a forma mais comum de demência, o mal de Alzheimer, caracterizada por se apresentar em fases. Sim, a doença de Alzheimer, ela se apresenta em fases ou estágios. E nós vamos aprender sobre algumas fases dessa doença, tá? Ela representa um motivo de doença nos idosos entre 60 e 70 anos de idade. Boa noite. Então, a doença, ela é diagnosticada nos idosos a partir ali dos 60, 70 anos. As suas causas são totalmente incompreendidas. Não se compreende exatamente o motivo do ser humano manifestar a doença, a demência mal de Alzheimer. É desconhecido o motivo desses neurônios começarem a se apagar, a morrer. Então, a demência de mal de Alzheimer vai ser comum em pacientes entre 60 e 70 anos. O início ali entre meados de 58, 60 anos, você já começa a perceber alguns sinais. Olha só que doença que vem cedo, gente. Ela vem muito cedo. Por isso, a necessidade de você, os idosos, frequentarem o médico regularmente, um clínico, o geriatra. Chega a uma determinada idade, é necessário demais o idoso frequentar o geriatra. Então, se você cuida de um paciente idoso, né, 60, 70 anos, peça para a família marcar uma consulta de rotina. É importante que você pense que não vamos ao médico quando o leite derramou. É importante frequentar o médico, ir até o médico para fazer exames preventivos. Muitas vezes, em algumas fases da vida, é importante ir a um neurologista. Como vamos ao cardiologista para verificar o coração, é importante que também se vá ao neurologista. Principalmente se você percebe que seu idoso, a pessoa que você cuida, está tendo dificuldades de lembrar. Pode ser estresse, pode ser cansaço, pode ser Alzheimer, né?
Então é importante ficar de olho, gente. Definida como a doença de mal de Alzheimer se inicia, é bom que você saiba que é uma doença neurodegenerativa, ela é crônica. A doença de mal de Alzheimer, ela vai se manifestar de forma lenta e gradativa, agravando-se ao longo do tempo. Ah, que pena, né? Que pena que nós temos que conviver com isso. Então, é uma doença. É importante você prestar atenção, porque muito do que eu tô falando aqui cai nas provas, quando você vai se candidatar a uma vaga de emprego como cuidadora de idosos. Fique de ouvido atento, se precisar, anote. Então, a doença mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É uma doença crônica, ela se manifesta de forma lenta e gradativa. Ela vai se agravando ao longo do tempo. Pronto, nessa prova eu acredito que você já passou. Os sintomas, ele se inicia com uma perda de memória a curto prazo, com dificuldade de lembrar de acontecimentos recentes, e à medida que a doença evolui, o quadro e os sintomas só aumentam. Então vamos lá? Vamos entender esse parágrafo para quando você for se candidatar a uma vaga de cuidadora de idosos, você ter isso na ponta da língua. Olha só. Mal de Alzheimer é uma doença que vai se agravando com o tempo. Como ela se manifesta? Ela se manifesta com esquecimentos que às vezes você, a família, não dão tanta importância. A idosa chega para você e pergunta: que horas são? Aí você fala 8h50. Aí passa 5 minutinhos, ela te pergunta de novo e te pergunta de novo. Ela chega para você em alguns momentos e conversa normalmente. E você fala: não, tô doida. Ela já lembrou de tudo, ela tá bem. É desta forma que se manifesta o mal de Alzheimer. Ela chega para você e pergunta: você vai servir o almoço? E você fala: a senhora já comeu. Sabe o que acaba de acontecer? Ela acaba de esquecer. É assim o início do mal de Alzheimer. Ela acabou de ir ao banheiro, ela acaba de esquecer. Ela acabou de tomar a medicação, ela acaba de esquecer. E aí ela vai te perguntando. E nesses intervalos, ela tem momentos incríveis de lucidez. Por isso a importância de levar a paciente no neurologista, no geriatra. Mas esses são os pequenos sinais. Esses esquecimentos rápidos, sabe? Que, puxa vida, cadê o meu chinelo? Acha o chinelo.
e de repente te pergunta a mesma coisa. Não é hora de você ficar brava com a sua paciente. Não é hora disso. É hora de buscar a solução desse problema. Os primeiros sintomas da doença muitas vezes não são devidamente identificados, o que pode levar o atraso no diagnóstico e na devida orientação do paciente e da família. Vocês percebam, eu tô tentando ensinar para vocês com esses detalhes. Então, os primeiros sintomas, eles são assim, muitas vezes ignorados, não identificados. Então, o tempo passa, a doença ela vai progredindo, porque também existe algo chamado negação. A família nega, você nega, todo mundo nega, porque existe um medo, uma coisa esquisita com o mal de Alzheimer, né? Eu lembro que quando eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, eu chorei um mês inteiro. E eu passei por muita negação. Eu fui em diversos médicos porque eu queria uma resposta diferente. Eu queria ouvir que aquilo era um erro, era um engano e que eu não tinha nada. Acontece a mesma coisa com o mal de Alzheimer. As pessoas ficam negando. Não, papai sempre foi esquecido. O papai, ele sempre errou o nome de todo mundo. E esse primeiro momento é o momento de ir ao médico, de começar de repente um treinamento com o fisioterapeuta, uma medicação, vitaminas. Esse primeiro momento, ele é essencial porque falamos que é uma doença degenerativa e progressiva, mas com tratamento correto, essa doença ela vai progredir lentamente. Então, quando você estiver cuidando de um idoso e você perceber essas falhas na memória, esse esquecimento, o melhor momento, a melhor coisa a se fazer é levar ao médico. Leve ao neurologista. Se tiver à disposição, leve a um geriatra. Entende? Isso sim faz diferença. Você transmitindo para a família esse grau de conhecimento, que a família perceba que você sabe do que você está falando, a família vai colocar em você confiança. E aí, amada, seu salário só vai escalar. A evolução da doença, ela pode ser didaticamente e dividida em 4 partes. Olha só. Então, foi-se diagnosticado Alzheimer. Olha só, vou ver algumas perguntas aqui. Mandei um presente pelo correio. Acho que vai demorar um pouco a chegar. Ai, muito obrigada, Lolo. Olha a minha aluna, gente. Aluna linda. Muito obrigada, Lolo. Ai, gente. Ai, meu coração bate tão forte pelas minhas alunas. Mas a gente hoje está falando de Alzheimer. Vamos continuar. Vamos falar. Falamos no começo da aula. Ótimo conteúdo, informações muito importantes. Isso mesmo. E anota, olha só.
Então, a demência, ela foi diagnosticada. O médico chegou para você, para a família e disse: tá instalada o Alzheimer. Alzheimer, isso aí. Então, vocês vão começar a ver no paciente algumas fases da demência. E eu vou falar para você aqui a primeira fase da demência. Nessa fase, os sintomas são muito sutis, quase não se percebe. Por isso, amada, você precisa estar em alerta constantemente em relação ao idoso, seguir com a medicação. Muitas vezes tem um nutricionista que passa uma dieta que vai auxiliar. Porque na primeira fase da demência, os sintomas são muito sutis e muitas vezes atribuído de forma equivocada ao envelhecimento natural ou ao estresse. Lembra que eu falei? Sabe esses esquecimentos bobos? Já é o Alzheimer. E as pessoas falam que já tá ficando velha mesmo. É natural. Tá muito estressada, tá muito cansada. Nesse momento que você escuta isso, o Alzheimer, ele já tá ali instalado. Então, ouça o diagnóstico do médico e respeite. Porque além da perda da memória recente, nessa fase nós podemos incluir sintomas como mudança sutil na atenção do idoso. O idoso passa a ficar apático, irritado, sintomas de depressão. Amada, assiste isso. Memoriza isso e leva para tua vida. Leva para cada plantão que você for trabalhar, prestar o seu serviço. Quando você perceber um idoso que perde a memória recente, o que é a memória recente? Eu acabei de usar um batom e esqueci imediatamente que usei o batom. Eu acabei de tomar banho e esqueci que tomei banho. Você começa a perceber esse idoso muito irritado. Não é comum minha mãe tá tão irritada assim. Não é comum meu pai tá andando pela casa o tempo todo. Percebe? Não é comum. Ou muitas vezes acontece o reverso. Esse idoso, ele tá super deprimido. Ele tá chateado. Não quer sair da cama, não quer brincar com os netos. Lia o jornal regularmente, não lê mais. Você pergunta o que estava passando na TV, que ele estava assistindo e ele esqueceu. Amada, você precisa orientar a família a levar ao médico, ao neurologista, ao geriatra, a um clínico. Os clínico geral, sabe? Os caras são bons demais. Pensa numa turma boa, os médicos da clínica médica. Os caras são bons demais. Eles estudam para isso, né? Então vamos lá. Falamos da primeira fase do Alzheimer. É uma fase quase que imperceptível, mas ela existe, ela tá lá e ela está progredindo. E ela precisa do nosso auxílio para não
progredir tão rápido, tá? Quando chegamos na segunda fase da doença, a segunda fase ela é visível, apesar de ser leve. Ela é muito visível, apesar de ser leve. De repente, você me conta aí nos comentários se o idoso que você tá cuidando tá na segunda fase, tá na primeira. Vamos falar da segunda fase, tá? No estágio leve, para muitos médicos consideram a segunda fase como o primeiro estágio, porque ela continua sendo leve. Os sintomas de pré-demência, elas vão se agravando e o paciente, ele pode se encontrar com dificuldade para encontrar palavras, desorientado no tempo e no espaço e com dificuldades para tomar decisões. Então, isso acontece na segunda fase do mal de Alzheimer. Doença malvada, né? Ela é considerada uma pré-demência, porque ela começa a se agravar. O idoso, e você percebe isso, eu percebo, todos nós percebemos. O idoso, ele começa a encontrar uma dificuldade de montar uma frase. Ele fala diversos nomes, mas não sai, Karina. Você percebe que ele quer falar, olha, a minha filha, mas a frase, ela não se constrói, ele não tem mais essa capacidade de construir frases. Ele quer expressar para você que ele quer comer, mas ele não consegue expressar que ele quer comer. Ele tá tão desorientado no tempo e no espaço que ele não sabe mais se hoje é segunda, se hoje é terça, se é quarta. Ele tá tão desorientado que ele não sabe qual é o dia da semana, qual o dia do mês. Ele se perde no tempo e você vai começar a notar que ele até mesmo esquece a idade que ele tem. Estamos falando do segundo estágio, o estágio leve. Do estágio leve para frente, as famílias começam a procurar cuidadoras para contratar. Então, você precisa entender que o idoso está no estágio leve e quais cuidados esse idoso precisa. Você tem que identificar, porque quando a família for conversar com você, a família for te contratar, ela quer saber como você vai cuidar do familiar dela que está passando por esse estágio. Muitas vezes o idoso pode estar com depressão, pode estar desorientado, conversando com você como se ele estivesse indo trabalhar. E aí, amada, aí é o pulo do gato. Aí está o seu primeiro grande salário, porque a família precisa de você. Quando o pai da cliente falar, eu tenho que ir trabalhar, o que você vai responder? O que você responderia? Se o cliente, o idoso, tem Alzheimer
e de repente esse idoso falar para você que vai trabalhar. E aí, o que você vai falar? Você tem ideia do que você vai responder? Você tem duas formas de responder. Você pode consertar a situação. Ó, vou ver, ó. Fui cuidadora da minha mãe, mal de Alzheimer. Olha lá, como que ela vai responder. Como você, cuidadora, deve responder? Você pode responder simplesmente: não, o senhor já é idoso, já é aposentado, o senhor não vai trabalhar mais. Ou você pode responder da forma correta. Olha, seu João, vamos tomar um café? Daqui a pouco o senhor vai trabalhar. Mas, Karina, eu vou mentir para o idoso? Lembra que o idoso, ele tá com mal de Alzheimer? Ele tem esse diagnóstico? Lembra que daqui 2 minutos ele vai esquecer que ele tem que trabalhar? E não adianta você tentar ser incisiva, ser taxativa, ser brava. Não, o senhor não vai trabalhar. Não, o senhor não. Ele tá cagando pro que você fala, pro que eu falo. Sabe o que acontece? Ele acredita que ele tem que trabalhar. Ele acredita que ele tem contas para pagar. Ó, poderia falar que ele se aposentou? Olha só, Flávia, o melhor nesse momento é você concordar com ele que ele realmente tem que trabalhar. Porque, Flávia, ele acredita que ele precisa ir trabalhar. Ele tem essa convicção que ele precisa trabalhar. Você pode orientar ele, Flávia, de um modo que ele nem perceba. Olha, vamos tomar um cafezinho? Que daqui a pouco realmente o senhor vai trabalhar? Porque ele acredita que ele realmente tem que trabalhar, Flávia. E aí, se você for explicar para ele que ele já está aposentado, ele vai ficar bravo com você, porque ele vai pensar que você está sendo um empecilho para ele ir trabalhar. Então, nesse momento, é melhor você entrar um pouco da fantasia dele. Sim, é verdade, o senhor tem que trabalhar. Vamos tomar um café? Só um minutinho. Deixa eu pegar uns papéis aqui para o senhor levar para o trabalho. Você vai perceber que imediatamente ele vai esquecer que ele tem que ir trabalhar e imediatamente a coisa vai se acalmar. Se você ficar falando constantemente que ele não trabalha mais, que ele já está aposentado, ele vai ficar agitado, ele vai ficar nervoso e aí a situação pode sair do seu controle. Então, no Alzheimer, a melhor tática, a melhor jornada para o plantão correr bem é você concordar. Sim, realmente o senhor tem que trabalhar, é verdade mesmo. Mas só um minutinho, deixa eu pegar a chave e o senhor já vai já. Por esse caminho é mais fácil. Olha, consegui identificar as mudanças, pedir para a família. Olha só. Olha, hoje é outra pessoa, tranquila. Olha só,
Parabéns, Regiane. Regiane notou. Regiane, nossa aluna, não é? Nossa aluna também? Gente, as alunas estão um arraso aqui. Regiane notou, a família levou no médico e já tá sendo medicada e já tá ficando mais tranquila. Então, é exatamente isso. Nessa segunda fase, ou vocês vão encontrar idosos muito agitados, ou vocês vão encontrar idosos depressivos, desanimados. Então, existe esses dois caminhos, né? E aí, a melhor orientação de como atuar, medicação, qual conduta, é o médico que vai auxiliar vocês. Meninas, olha só, nós temos mais 2 estágios. Eu posso continuar? São 9h12. Vocês querem que eu termine ou volte na quinta-feira, né? Tendo 3 sim, pode continuar, eu vou continuar com muito prazer, né? Lembre-se, estou ensinando para vocês o caminho para vocês faturarem R$ 4.000 todos os meses cuidando de idosos. Essa aqui é a minha missão, ensinar para vocês a faturar R$ 4.000 todos os meses, cuidando de idosos. Olha só, eu já ganhei 1, 2, 3, 4 sim, então eu vou continuar. 5 sim, ai que lindo, eu vou continuar. Estou no estágio, uma casa de repouso. Lá tem Alzheimer. Podem levá-los para a casa deles. Olha só. Ah, Flávia, casa de repouso é o céu para mim. Acredito que porque a nossa casa era uma arraso, então vamos lá. Eu acabei de receber a autorização de vocês para continuar. Poderia ter uma aula de paliativos? Tô precisando. Lohane, como você tá precisando dessa aula? Acho que é a 3ª vez que ela me pede. Gente, vamos atender a Lohane, vamos anotar. O Natan tá assistindo a nossa live também. Essa com certeza vai ser uma cobrança do Natan para nós. Vamos lá. Vamos falar do 3º estágio, o estágio intermediário no mal de Alzheimer. O que você vai notar no 3º estágio e quais cuidados você vai precisar dar para os idosos que você cuida? No 3º estágio, é um estágio intermediário. O que acontece no 3º estágio? São comuns dificuldades mais evidentes no dia a dia, com esquecimento. Olha só, gente, agora é meio assim, né? Esquecimento de fatos mais marcantes, como o nome das pessoas mais próximas, dificuldades com a higiene pessoal, o autocuidado, incapacidade de cozinhar, cuidar da casa, maior dificuldade para falar, se expressar com clareza, alucinações, alterações no comportamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, o 3º estágio, provavelmente no 3º estágio, o idoso ainda está deambulando, ele está agitado, às vezes deprimido. Os esquecimentos são cada vez mais comuns. Você vai estranhar quando ele lembrar
de algo, ela lembrar de algo, mas os esquecimentos são muito comuns. Ele esquece de fatos marcantes, a data do casamento, a data de aniversário dos familiares mais próximos, esquece o nome das pessoas, esquece dos filhos, esquece do marido, da esposa, sabe, essas pessoas próximas, eles começam a esquecer. Vê a pessoa, até abraça a pessoa, mas não consegue encontrar o nome dessa pessoa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Olha só, você chegou no terceiro estágio. Olha só, ela tem dificuldade para falar, para se expressar. No terceiro estágio, o idoso vai ter alucinações, alterações visíveis, rotineiras no comportamento. Isso vai acontecer. Oi, Valquíria! Estamos falando hoje sobre Alzheimer. Estamos falando sobre o terceiro estágio. O terceiro estágio, amadas, acontece o seguinte. Eu acho que é o pior estágio, onde a família ela fica completamente abalada, a família precisa muito do seu apoio. Por quê? No terceiro estágio, as dificuldades aumentam demais. A pessoa ela tem dificuldade para falar, para construir frases. Ela realmente não lembra dos filhos, não lembra dos netos. E acontece algo que eu acho que já aconteceu com vocês. O idoso vê o neto e trata o neto como se fosse o filho. Lembra que o que o Alzheimer faz é esquecer a memória recente. A pessoa lembra lá do passado, lembra quando ela era jovem, lembra quando os filhos eram pequenos. Muitas vezes você fala, tua filha chegou. Ah, não conheço essa mulher. Quem é essa mulher? Não conhece, porque esqueceu toda a memória recente. Esse idoso já está incapacitado de cozinhar, porque esquece o fogo ligado, esquece a panela no fogo. É muito comum uma cena do idoso entrar e sair do banheiro milhares de vezes. Ele vai tomar banho, aí ele esquece que ele foi tomar banho. Ele vai no quarto, ele esquece o que ele... Então, é uma fase onde você, cuidadora, é muito requisitada. Por que que nessa fase você é muito requisitada? Porque o tempo todo a família precisa de você, o idoso precisa de você. Ele está numa fase onde ainda está deambulando, mas é uma situação perigosa. Ele esconde as coisas. Ele tem a intenção de guardar o sapato. Aí ele guarda o sapato. Só que ele guarda tão bem guardado que ele não lembra onde ele deixou. E aí ele fala o quê? Que alguém roubou o sapato dele. Jesus do céu! Você tem que conhecer todos os esconderijos dos idosos. Eu tinha uma idosa, ela pegava o chinelo e colocava o chinelo embaixo do travesseiro e dormia. E ela falava o seguinte, eu ponho aqui porque alguém pode me roubar. É uma situação onde se perde aliança, se perde remédios. O idoso fala que já tomou remédio, mas não tomou remédio, coisa nenhuma.
O idoso tem alucinações, ele vê pessoas, ele ouve vozes, ele sente medo, fala que tem alguém roubando a casa dele. Ele tem uma necessidade enorme de guardar todas as coisas. É muita coisa, né? É muita coisa, gente. E sim, estamos falando de uma demência. E por conta dessa demência, as cuidadoras de idosos precisam ter preparação, precisam ter uma formação. Eu tô entregando para você, amada, o melhor, o melhor. Tenha certeza que o que eu estou te entregando aqui nessa live, você está preparada para sair trabalhar. Mas falta o certificado, né? Precisa ter certificado. Então, você está preparada para faturar R$4.000 todos os meses? Faturar num plantão R$280. E agora, para finalizar, vamos falar do estágio 4, onde é o estágio mais avançado. Vamos ver o que a Lolo falou. Uma vez minha avó pegou minha carteira de documentos e eu fiquei igual doida procurando. Aí tava com ela quando nem me lembrava que ela tinha pegado. Olha só, isso acontece. Lohane, e quando eles pegam o documento e põem dentro da calça, nunca mais se acha. Olha, esconde nos guarda-roupa, no armário. Eu já achei coisa dentro da geladeira. Ih, esses idosos, gente, como idoso é danado. Com Alzheimer, então, vamos falar do quarto estágio, o estágio avançado. É o estágio final, é o avançado. Ai, ai, o que acontece? Há um prejuízo gravíssimo à memória, com incapacidade de registrar qualquer dados, muita dificuldade de recuperar informações antigas, como reconhecimento de pessoas, locais, de familiares. Então, o quarto estágio do mal de Alzheimer é o estágio gravíssimo. A pessoa, a memória que ela tinha, além de ter sido dissolvida pelo tempo, ela não consegue construir mais memórias. Olha como isso é grave. Isso é muito grave. Além de ela não ter mais a memória, ela não consegue, o cérebro perde a capacidade de construir fatos novos, memórias novas. Nessa fase, o paciente ele já pode estar totalmente acamado. Ele já tem dificuldade para deglutir. Ele já tem incontinência urinária e fecal. Isso quer dizer o quê? Que já está usando fralda, que já está acamado. A doença continua a progredir. Ele já tem dificuldade motora de se locomover pela casa. É a hora que o paciente está na cadeira de roda, está na cadeira de banho, tá acamado. Existe uma necessidade de ter cadeira de roda, cadeira de banho, cama hospitalar, né? Nesse estágio pode acontecer do paciente estar utilizando sonda nasogástrica ou uma GTT, porque o paciente ele não tem mais a capacidade de deglutir o alimento. Gente, é grave, o paciente esquece
engole o alimento. Ele fica com o alimento na boca e chega um momento que o alimento escorre pela garganta. Isso pode ocasionar uma broncoaspiração. E aí, para prevenir, proteger o pulmão do idoso, o médico encaminha para uma sonda, uma GTT, porque o estágio está muito grave, esse paciente já está acamado. Nesse estágio, existe um alto risco de desenvolver infecções, úlceras, hospitalização. Então, esse paciente já está acamado. E aí, ele vai precisar disso que a Lohane está me pedindo. Ele vai precisar de cuidados paliativos. Ele vai precisar de cuidados paliativos quando ele está acamado, está usando sonda. Porque a sonda nasogástrica, ela é usada por um tempo. Logo, ela vai ser transferida aqui, né? E aí ela vai direto pro estômago, ela vai virar uma GTT. A sonda nasogástrica para alimentação, ela tem um tempo para ser utilizada, ela não pode se usar o tempo todo. Poderia me explicar, por favor, o que é uma GTT? Uma GTT é uma sonda para alimentação que ela é conectada diretamente no estômago, tá? Vou lembrar de você e te mandar uma foto lá no grupo, tá bom? Lohane, então é sobre isso, gente, né? Uma live maravilhosa onde ensinei para você, tentei passar para você, espero ter conseguido passar para você como cuidar de um paciente com diagnóstico de Alzheimer em todas as suas fases. 92 tem Alzheimer e a médica disse que já é um ótimo estágio. Só lembra do pai e da mãe. Temos que ajudar com dificuldade. Tem muito medo. Idoso tem medo. Idoso com Alzheimer tem medo. Por quê? Ele não se sente seguro. Lembra que ele não sabe quem sou eu? O idoso, ele não registra o seu nome. Ele não registra quem é você. Toda vez que você chegar na casa do idoso com mal de Alzheimer, ele vai entender que é uma outra pessoa. Ele não lembra que você é a Karina que esteve aqui ontem. Ah, tá, você tá aqui de novo, veio cuidar de mim, joia. Para ele, sempre que você chegar, você é uma pessoa diferente. É uma estranha, é uma desconhecida. O que acontece? Estranho, desconhecido, eu tenho medo. Eu tenho medo. Por isso que alguns idosos desenvolvem depressão. GTT, nós vamos falar sobre isso. Poderia me explicar, por favor? Vou mandar lá no grupo para você. Eu vou dar um print, ó, aqui na sua pergunta. Aí. E vou mandar para ti. Karina, você está conseguindo passar tudo muito bem. Live maravilhosa. Ai, obrigada. Obrigada mesmo, amadas. Eu acho que era sobre isso, Alzheimer. Gente, vai lá, quando eu abro caixinha de pergunta, põe sua dúvida na caixinha de pergunta, porque eu tenho o maior prazer em responder. E o que acontece? A sua pergunta ajuda a outra pessoa.
Porque muitas vezes a pessoa tem uma pergunta que é igual à sua e ela tem vergonha de ir lá, sabe, escrever. Vai lá, deixa a sua pergunta. Vamos compartilhar conhecimento, né? Então, amadas, é sobre isso. Um bom descanso para vocês. São quase 9h31. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês tirem tempo para rever a live. Vocês só conseguem mudar de vida, só conseguem mudar o tanto que vocês faturam cuidando de idosos a partir do momento que vocês estudam, que vocês se aplicam. Quando você chegar no plantão, não queira chegar no plantão já faturando uma fortuna. Tenha a disposição de mostrar para aquele familiar, para aquela empresa, quem é você no rolê, quem é você na fila do pão. Chega lá, ai, estão me oferecendo R$150 no plantão. Tenha coragem, vai lá, mostra o seu serviço. Eu já trabalhei por valor nenhum, eu já trabalhei de graça, porque eu queria que a pessoa me conhecesse, conhecesse o meu trabalho. E aí as portas de hospitais abriram para mim e nunca mais fechou. Eu preciso de alguém para me ajudar. Olha, eu tô aqui, tô à sua disposição. Não, não precisa me pagar nada não. E eu fui lá, fiz o plantão. Só que foi um dos meus melhores plantões. Eu fiz bem feito, eu fiz com amor. Eu entreguei tudo que eu tinha para entregar. Gente, eu nem sabia com quem eu tava falando, ó. E abriu-se uma porta, porque a pessoa percebeu que eu estava sendo genuína. Eu estava entregando naquele trabalho o meu melhor. Logo, logo, quando na próxima turma, eu espero que você pegue o seu certificado. Que Deus abençoe. Grande noite. Obrigada, amadas. Olha, uma boa noite para vocês, tá? Entreguem um bom serviço, tá bom? Cuidar de idosos, cuidando de idosos, você vai cuidar do seu futuro. Sempre entrega o nosso. Obrigada. Isso aí, entregue o seu melhor sempre.